versículo 9. 8:4 está dentro do programado. Eu quero tentar gastar aqui 40 minutos no máximo com essa mensagem, ok? Atos 9, versículo 10. Atos 9, 10. Quem quiser ficar de pé na sua liberdade para a leitura do texto, eu quero ler até o verso 19. Diz assim a Escritura: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Pai, a tua palavra ela é verdade, a tua palavra ela é poderosa. Pai, que somente o teu Espírito Santo venha nos conduzir. Pai, que somente aqui o teu Espírito Santo seja sobre nós, que o amor, que a tua graça, que a tua direção, Pai, que a tua palavra que é rema e poderosa seja sobre as nossas vidas, transformando, Pai, endireitando. Pai, prepara os nossos ouvidos a abrir, ó Deus, para a tua palavra. Prepara o nosso coração como terra fértil. Pai, que a tua palavra venha produzir transformação e graça em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Queridos, eu não quero pregar sobre Saulo ou Paulo, o apóstolo. Eu quero falar um pouco da vida de Ananias. Eu quero fazer uma aplicação para os nossos dias e da importância desses dias para que a gente possa discernir o nosso tempo. Amém? Esteja atento. Cuidado para você não perder aquilo que o Senhor quer ministrar no seu coração. A palavra diz que nós não vivemos do pão, mas nós vivemos que sai da boca de Deus. E de repente é um detalhe que vai suprir, que vai te fortalecer aquilo que Deus quer falar. É tão bom quando a gente permite ouvir ao Espírito Santo, entende que não é uma voz de um homem. Sabe por quê? Porque eu falo A, mas o Espírito Santo gera no seu coração B, C, D, E e muito mais profundo. Amém? Queridos, nós temos nesse texto algumas verdades que precisamos respeitar o texto e podemos trazer para a nossa vida. Havia um homem, um discípulo em Damasco, chamado Ananias. Esse homem, ele foi
comissionado. Há algo que me impacta na vida dele. Obrigado, filho. Há algo que anda um pouco distante dos nossos dias. O Senhor lhe apareceu numa visão. Queridos, preste atenção. É natural ao cristão, é natural àqueles que são filhos de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir Deus, falar com Deus. Deus nos criou para um relacionamento. E esse homem estava num lugar, talvez qualquer, não sei. E Deus chega para ele. O Senhor aparece a Ananias. Talvez para alguns hoje o Senhor está aqui aparecendo para você. Com voz audível. Para ministrar na sua vida. Para transformar a sua vida. E o Senhor chama pelo nome, Ananias. E Ele chama pelo nome. O Senhor sabe quem nós somos. Ele chama Brenda. Ele chama. Ele chama. Você acha que o Senhor não sabe o seu nome? Você acha que o Senhor não sabe os desafios que você teve para estar aqui hoje? As coisas não são tão simples, queridos. Há uma verdade espiritual. Há um governo espiritual. Trevas e luz. E isso está sempre em choque. Cabe a mim e a você entender e discernir aquilo que é de Deus para nós. Ouvir o céu é a coisa mais importante para nós. E esse homem, que o Senhor o chama, Ananias, ele responde: eis-me aqui. Eis-me aqui. Abra comigo aí, Michael, Atos 22, 12. Nós vamos voltar aí no verso 9. Quando Paulo vai falar a respeito desse momento, desse encontro com Ananias, aqui já não é mais o mesmo tempo, algo já havia passado na vida de Paulo, e Paulo vai contar a respeito da sua experiência que ele teve quando Ananias foi a ele. Então o próprio Paulo vai dizer, um homem chamado Ananias, o que ele era? Piedoso. Piedoso. Conforme a lei, ele era bíblico. Ele se pauta na palavra. Então esse homem piedoso e bíblico, tendo um bom testemunho de alguns, está no texto. De quem? De todos. A vida cristã, ela precisa ser muito clara. Deus requer de nós, de cada um de nós, que a gente entenda que haja um coração transformado, que haja uma verdade do Senhor em nós, e que nós possamos ter um testemunho claro. Estou nem aí porque os outros pensam de mim, estou nem aí. Você está equivocado, porque você tem que preocupar sim o que as pessoas pensam de você, porque o nosso testemunho diz muito a respeito do Deus que nós carregamos, que o Espírito Santo habita em nós, e a gente precisa entender isso. Você precisa entender isso. Então Paulo estava dizendo aqui, vamos voltar, Michael, lá para o verso 9, pelo capítulo 9, perdão, Atos 9, nós estávamos lá no 10. Então, havia um homem em Damasco, um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que respondeu, Senhor, está me chamando? Imagina que esse filho,
Não, pai, o que foi? Não, queridos. Quando o pai chama, nossos ouvidos precisam estar bem claros para conhecer a voz do pai. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Há uma responsabilidade para nós para dizermos: eis-me aqui. Queridos, nós nos dias de hoje somos abertos a dizer: oi, Senhor, eis-me aqui. Mas que seja do jeito que eu quero. Eu só vou fazer, Senhor, o que eu quero. Ou eu tenho vergonha, ou eu tenho as minhas dificuldades. Queridos, o que é ser chamado por Deus? Deus não te chama para fazer o que você gosta. Deus não te chama para fazer o que você entende. Queridos, o meu homem interior gostaria de estar em casa, de perna para o ar. Amanhã é segunda-feira, dia de trabalhar. Amanhã o dia começa cedo. O meu homem interior, mas eu não fui chamado para andar segundo as minhas vontades. Aquele que quer ganhar a sua vida já perdeu, mas aquele que perder a sua vida pelo amor de Cristo, esse achou, esse encontrou vida. Nós precisamos pensar, queridos, há um Deus que fala, há um Deus que está falando com você, há um Deus que espera que os seus ouvidos e o seu coração esteja aberto. Tem pessoas que Deus leva num lugar de dor, de perda, porque ela não conseguiu ouvir a Deus. Tem hora que Deus tem que tocar em algumas coisas para destronar aquilo que Deus quer fazer, que é muito maior. Queridos, quando Jesus vem ao mundo, Ele não vem estabelecer cristianismo. Ele não vem estabelecer uma religião, seja ela batista, quadrangular, assembleia, presbiteriana, católica. Ele não veio estabelecer nada disso. Ele não veio para isso. Quando Deus cria um homem, Deus cria um homem para um relacionamento, algo de intimidade, um lugar para sentar, para relacionar. Deus vinha, diz a Escritura lá em Gênesis, toda tarde. E aí, Adão, o que você está fazendo? Estou dando nome aos bichos. Aquela ali é o macaco, girafa, elefante. Aquela ali é o papagaio. Deus cria o homem para. E esse homem não entendeu o propósito maior de Deus de relacionamento. Trocou a árvore da vida pelo conhecimento. E hoje o homem perece por falta de conhecimento. O homem acha que sabe, o homem acha que conhece. E não conhece. Nós precisamos pensar o que é o relacionamento com Deus. Ao lugar que o Senhor requer que nós estejamos. Como filhos de Deus. Filhos. Verso 11 vai dizer assim: então o Senhor lhe disse: levante-se e vá. Ei, Ananias, você me ouviu? Então agora tome uma posição, tome uma postura. Não dá para permanecer no mesmo lugar, porque obedecer requer renúncias. Obedecer requer mover-se. E quando nós realmente nos movemos, a gente sabe que a gente vai precisar continuar ouvindo a voz de Deus e não a do homem. Importa obedecer a Deus e não ao homem. Marco, vão lá em Abraão, Gênesis 12:1.
Gênesis 12, 1. Irmãos, toda vez que Deus te chama para alguma coisa, requer de você um posicionamento. Deus coloca para você uma decisão. O Senhor disse a Abrão: Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quando Deus quer fazer alguma coisa, te levar a um outro nível, requer mudança, requer decisão. Deus não faz coisas novas com quem não tem mudança. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Não dá para emendar uma roupa velha com pano novo. O novo de Deus requer mudança. Renúncia. Queridos, nós precisamos pensar. O Senhor disse a Abraão: saia, se movimente-se, saia dessa mesmice, saia dessa vida pequena, dessa mediocridade, renove a sua mente em Cristo Jesus, busque algo maior, transcenda a um mero relacionamento religioso, a uns encontros de domingo. Eu namorava, digo no tempo de namoro, que eu ainda namoro, né, irmão? Sou casado, mas eu namoro. E aí, quando a gente estava naquele período de namoro, era de segunda a segunda. Gostei tanto que eu trouxe para morar comigo, porque eu quero toda hora estar com. Estar com é muito bom, irmãos. Relacionar é muito bom. Saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu lhe mostrarei. Tem coisas que Deus não mostra porque a gente não suportaria. Você já imaginou se você soubesse que você vai viver 89 anos? Não, vou viver 101. Muito tempo. Mas você dá conta de imaginar? Já estou com 99. Já estou com 100. Como é que você vai conseguir continuar contando os seus dias, sabendo que a conta está chegando? Você não vai. Então Deus é muito lógico. Ele dá uma revelação progressiva para que você possa suportar. Deus fala o que precisa e não o que nós queremos ouvir. Abraão agora é só para sair. Sai, se posiciona. Eu vou te mostrar um lugar. E quando você se movimenta a um lugar de obediência, você mantém os seus ouvidos abertos. Porque para Ele mostrar, eu preciso estar com o ouvido aberto. Onde que eu vou saber onde é que eu preciso chegar, se eu não continuar ouvindo? Diz os bons entendedores: quem não sabe aonde vai, qualquer lugar é lá mesmo. Michael, verso Gênesis 22, 1. Eu gosto dessa parte. Depois dessas coisas, agora já não é Abrão, é Abraão. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Quando Deus fala, a gente precisa discernir. Eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Isso precisa ser algo rotineiro na nossa vida. Verso 2. Deus continuou: saia, ou pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Terra de Moriá não é um lugar exclusivo, específico. Moriá são várias
montanhas. É um lugar amplo. É um lugar grande. Recebe sendo seu espírito, querido. Hoje é o primeiro culto em Moriá, Pará de Minas. Eu mandei um vídeo aí depois, se der, depois a gente passa lá, o culto lá hoje em Moriá, Pará de Minas. Queridos, nós precisamos entender. Então Deus fala assim, vai lá para o monte. Mas qual é o lugar do monte? Ele ainda não tinha falado. Então Deus está chamando a nós a tomarmos uma decisão, a um movimento, a uma transformação, a ouvir a voz dEle. E vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto. Oferecer quem? Quem? Filhinho. Irmãos, eu tenho um filho único de sangue, espiritual tem vários. E o que o texto está dizendo é, vai lá, pega o seu filho de sangue, bota ele no altar, pega uma faca e imola ele, sacrifica ele para mim. Ofereço em holocausto sobre um dos montes, está vendo? Moriá não é um monte, ó. Aí você vai entender o nosso logo. Que eu lhe mostrar. Queridos, quando Deus quer fazer algo, sempre vai requerer mais. E quando você acha que você já saiu do lugar, Ele não divide a glória dEle. Não dá para a sua prioridade não ser Ele. Nada dessa terra pode ser prioridade na sua vida. Deus não tem planos para um Isaac no seu coração, para uma primícia no seu coração. Se o Senhor não for o primeiro na sua vida, Deus não vai fazer nada, porque você não quer que seja feito. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará. Mateus 6,33, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é um mundo mais desigual e com falta de justiça nos dias de hoje. A justiça não está nem aí para as nossas dores. Nos dias de hoje, o mundo não espera o Messias. Eu vou repetir, o mundo não espera o Salvador, o Messias. O mundo espera eu e você manifestar o Cristo nessa terra. Romanos, alguma coisa, eu anotei isso aqui. Não importa, está na Bíblia. O mundo espera que os filhos de Deus manifestem a glória do Senhor. O que o mundo está esperando é o meu posicionamento e o seu, para dizermos, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu resolvo, eu assumo a responsabilidade. Colossenses 1:27, porque Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança desse mundo é o Cristo que habita em mim e em você. Romanos 8:19. Lembrei, não precisa abrir não. Só lembrei o versículo. Lembrei não, né? Vi, né? O mundo não está esperando Jesus, mas que a igreja se posicione. Igreja não é isso aqui é só parede. Igreja é isso aqui. Nós precisamos nos posicionar. Maico, volta por gentileza lá em Atos 9, verso 12. Vamos voltar em Ananias. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Volta no 11 lá para eu poder contextualizar melhor para os irmãos. Então o Senhor disse a Ananias, né? Levante-se, vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Deus manda Ananias fazer algo desafiador para os seus dias.
Abraão foi chamado a sacrificar o seu filho, o seu Isaque. Aqui Ananias foi obrigado a sacrificar o seu próprio eu e o seu medo de morrer e as suas vontades. Há um homem lá de Tarso chamado Saulo, ele está orando, verso 12, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias. Olha o que Deus está falando com Ananias. Ananias, vai lá orar para o Saulo. Eu já fui lá numa visão e eu já falei com ele. Presta atenção que eu quero ser profético aqui essa noite. Deus já falou com quem você precisa falar. Deus já falou com pessoas que você precisa ser atalaia na vida delas. E elas estão esperando que saia da sua boca uma palavra que vai lhe abrir os olhos. Saulo estava cego, ele lá ia perseguir a igreja e o Senhor apareceu para ele e ele cai, uns vão dizer que ele cai do cavalo, a Bíblia não fala isso, e ele cai em terra e ele fica cego e ele não mais enxerga e ele é levado para a casa de Judas e ali ele começa a orar porque ele não está entendendo nada, ele está cego. Cego não tem jeito de fazer nada, querido. Quando temos a nossa visão própria não dá para fazer nada. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele falou assim, olha, eu vou subir, eu vou para o céu, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Vocês esperam, porque eu vou enviar, porque sem ele vocês não podem fazer nada. Porque tudo que nós fazemos sem o Espírito Santo chama religião. Jesus não veio estabelecer religião. Tudo que nós fazemos porque nós estamos escutando o céu, fazemos como filhos. É preciso ouvir o céu. Então aqui nós temos um contexto e uma verdade, onde Ananias é direcionado a ir lá falar com alguém que Deus já falou. O que eu quero dizer com isso, querido? Eu não vou falar de Deus para fulano, não. Porque eu não sei nem se ele vai me ouvir. O seu testemunho é claro e reto? Ou se é um homem bom, uma mulher boa e justa? E é bíblica? Carrega a verdade do Senhor, o amor do Senhor? Quem somos nós? Queridos, o Senhor já preparou a terra, a seara está madura. Poucos são os ceifeiros. Poucos são os que estão preocupados com o que estão perecendo. Poucos. Tem gente morrendo. Tem tantas coisas acontecendo. E a gente está fechado no nosso mundinho, nas nossas dores, nas nossas verrugas. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para recuperar-se, para que recuperasse as vistas. Sabe qual que é o problema nosso, queridos? Nós queremos fazer muito mais do que Deus mandou. Libere uma palavra na vida das pessoas, para que elas tornem a ver, para que elas vejam. Não atrapalha a obra de Deus não, gente. Deixa Deus fazer. Deus já tem movido e falado com a igreja dele. Nós fomos escolhidos, preparados antes da fundação do mundo. Deus é Deus de propósitos e de processos. Dele, não nosso. Por que não falar com as pessoas que precisam ouvir? Como crerão se não há quem pregue, quem fale? A gente não tem que pregar só em púlpito, queridos. É no tempo,
fora do tempo, em todo lugar. Verso 13. Ananias, porém, quis pregar para Deus. Senhor, vou colocar ali na linguagem de hoje. Senhor, você quer que eu vou orar por Saulo? O cara que mata cristão? O cara que está destruindo famílias? Aquele homem mau? Aquele homem que não merece? Queridos, qual é o seu critério? Qual é a sua régua para medir os outros? Quem merece? Quem não merece? A gente é meio confuso. A gente quer um eis-me aqui para ser do meu jeito, daquilo que eu quero, que eu gosto, que eu penso. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse endemoniado do Saulo. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Verso 14. E aqui em Damasco ele tem autorização, ele tem uma carta dos principais sacerdotes para apreender todos que invocam o teu nome, Senhor. Ele é um perseguidor da igreja. Você não sabe disso, não? Ô, papai, você esqueceu disso? Absurdo eu ter que lembrar você que é Deus. Você esqueceu. Querido, os planos do Senhor são maior que o nosso. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. É Deus é quem sabe o pensamento que Ele tem ao seu respeito. É Deus. Não é pensamento de mal, mas para lhe dar um futuro, para lhe dar algo novo. Queridos, subir no monte para sacrificar um filho, você topa? Se Deus falasse assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vou te fazer bendito em você todas as nações da terra, mas eu vou pedir para você o seu filho, você iria? Não. Aceita o processo. Viva o processo. Viva o processo. Se renda ao senhorio de Cristo. Queridos, preste atenção. Quantos livros Ananias escreveu? Quantos livros na Bíblia tem que Ananias escreveu? Nenhum. Qual a importância no reino dos céus? Ananias. Muito. Muito. O entendimento do mundo, Paulo é muito mais importante que Ananias. Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento. Tudo que nós temos de informação, quase tudo vem do Paulo. Se não tivesse um Ananias, Paulo não seria Paulo. Muitas pessoas se frustram porque quer ser um Paulo, ou almeja ser. Querido, quando nós entendemos, se o nosso lugar for lugar de Ananias, está ótimo. Está ótimo. A gente precisa saber entender, queridos. Um pai, ele projeta um filho para ser maior ou menor que si? Maior. Como eu quero que o meu filho Vitor seja mais coerente, mais bíblico, mais santo, mais próspero, com um casamento melhor que o meu. Como eu quero isso. Mas como eu quero que os filhos da casa
sejam muito maior que eu. Imaginou daqui 1 ano, 2, 3, sei lá eu, 10, a Igreja Batista de Pará de Minas ter lá 1000 membros, e sei lá que ter 100, 200, e daí? O que muda? Irmãos, o que Deus tem para cada um de nós? O que o Senhor requer de você? Qual é o seu lugar? Ah, como a gente precisa entender o eis-me aqui, para sermos o que o Senhor quer que nós sejamos. Tanta gente parada, tanta gente deixando de ser aquilo que Deus quer, ocupado demais com as coisas desse mundo. Tem muita gente se perdendo nos dias de hoje, prioridades erradas, valores errados, angustiados, deprimidos, assustados com a sombra da vida. O Senhor Jesus disse algo para nós: deixo-vos as trevas, as minhas trevas vos dou. É isso que Ele disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Credes em mim. Ei, credes em mim. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente, com a nossa cabeça limitada, faz de conta que isso aqui é eternidade. A eternidade não tem início e não tem fim. Mas para você entender numa escala de valores, a eternidade não tem fim. Mas as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas adversidades, segundo o apóstolo Paulo, são coisas pequenas, são leves e momentâneas, comparado a um peso de glória do que há de vir. Há um plano de eternidade, e eu preciso saber viver o processo para não me perder na eternidade. Céu e inferno é uma realidade. Ai, pastor, dói muito. Viva o processo, ouça a voz dele, sacrifica o Isaac que tiver que sacrificar, paga a conta que tiver que pagar logo. Entregue-se, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam. Parece que a gente não está entendendo. Parece que a gente não entende. Verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Queridos, a pessoa que Deus já falou no coração dela pode ser um escolhido do Senhor para um propósito maior, para algo de uma eternidade grande na sua vida mesmo. Queridos, a vida e a morte está no poder da palavra. Use bem. A vida e a morte está no poder do que nós falamos. Produza vida. Giovanni, eu te abençoo com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Use bem. Para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Queridos, Deus nunca faz algo na nossa vida para o nosso ego, para a nossa mesmice, para o nosso mundinho. É sempre para algo maior. Para levar o meu nome diante de, para levar para as pessoas, para que vejam o Deus que habita em nós. Verso 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Querido, você está sofrendo? Saiba viver a sua dor em Cristo Jesus. Pergunte: Senhor, por quê? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Onde o Senhor quer me levar?
que eu ainda não consegui ver. Senhor, tira as escamas dos meus olhos para que eu veja a tua face, a tua glória. Há algo maior que Deus quer fazer e a gente está como o povo no Egito, rodando no deserto, confuso. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Presta atenção, evangelho não é para melhorar ninguém. Evangelho é para salvar. Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, porque agora ele tem salvação. Ele sai desse mundo de correria para viver algo maior em Deus. O Kairos e não mais o Cronos. Esse é o propósito de Deus. Pastor, mas se Deus existisse, por que tanta gente sofre? Aonde que Deus escondeu que os filhos dele vão sofrer? É sobre isso? Agora o que não pode é eu e você, que carregamos os oráculos de Deus, deixar de testemunhar a glória do Senhor, porque a glória do Senhor está em toda a terra. A igreja não está encolhida, eu não estou falando de denominação, a igreja não está encolhida, sendo derrotada e fragilizada. Pastor, mas você ouviu isso? Gente, quanta gente está sendo salva aqui nessa rua hoje, quão está sendo pregado e anunciado a volta do Senhor e o amor do Senhor. Verso 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Brincadeira, hipócrita. Saulo, irmão. Acabou de falar com Deus: Senhor, mas ele é um endemoniado, ele mata o povo, agora é meu irmão? Estão entendendo? Vocês entenderam a brincadeira que eu fiz ou não? Mas Senhor, mas o Saulo, não é para mim orar para ele, é para me levar ele para o Senhor, é para mim ir lá e curar ele, eu queria ir lá e matar ele. Não, Ananias, não é para você fazer nada que eu não te mandei, vai lá e ora. Aí Ananias enfia o rabinho entre as pernas, dando a boa expressão popular, e ele vai lá e fala: Saulo, irmão. Irmãos, Deus tem o prazer de nos confrontar, de nos mostrar o que Ele quer fazer. Deus não coloca vinho novo em odre velho, porque Ele não suporta a fermentação, Ele não suporta o processo. É preciso entender o processo e suportar o processo. Receba o novo de Deus na sua vida. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que lhe apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Nós abrimos os olhos das pessoas para elas receberem o Espírito Santo. Não é para ela te ver. Não é para ela te ver. Marco, abra comigo lá em Gênesis 22, 14, e eu quero encerrar. Gênesis 22, 14. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, o monte do Senhor se proverá. Verso 15. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou a Abraão. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, nós precisamos ouvir a voz do céu quantas vezes for necessária. Na verdade, Deus não quer que a gente sacrifique o Isaac, mas que a gente tire ele e coloque ele no lugar certo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Volta no 14.
Queridos, quando nós entendemos a verdade do Senhor, Ele provém. Não é sobre dinheiro. Toda a direção, tudo necessário, tudo que nós precisamos. Quando nós nos movimentamos a obedecê-lo, quando nós reconhecemos o seu senhorio, o seu governo, Ele vai prover. É preciso ouvir. Amém? Feche seus olhos. Deixa Deus falar com você. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é Deus. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é sobre todos, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra verdadeiramente é pregada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é o Cristo vivo. Deus, e há transformação e há graça e há renovo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há restauração para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, que nós possamos, no favor e na graça do Senhor, sermos transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai, nós não temos um plano religioso, nós não temos uma base de religião, nós temos uma base de relacionamento, uma base de amor do Senhor para conosco. Um Deus que supre, um Deus que fala, um Deus que direciona, um Deus que sustenta, um Deus que renova. Pai, nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor. Pai, eu profetizo aqui vidas transformadas. Recebe o seu Espírito, querido. Eu profetizo aqui vidas transformadas. Senhor, eu profetizo vidas aqui restauradas. Senhor, eu profetizo nesse lugar pessoas que realmente vão priorizar as coisas do Teu reino. Pessoas, servos, discípulos que vão estar entendendo o que o céu está falando nos dias de hoje. Pessoas que não mais vão se conformar a viver uma mesmice num lugar de paralisação, num lugar de uma vida que não faz sentido, numa vida vazia. Pai, nós apresentamos diante do Senhor cada vida aqui, Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor. Pai, que nós possamos realmente entender Romanos 8,19. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera que nós tenhamos entendido a mensagem dessa noite, para que possamos levar o Cristo que habita em nós pelo poder do Espírito Santo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Porque Evangelho é novidade de vida. Evangelho é a Tua mão, é o Teu poder, Pai. Opera, Senhor, o Teu poder em meio às nossas fraquezas, Senhor. Em nome de Jesus.